Às vezes, todos nós tendemos a ser um pouco egocêntricos, agindo como se fôssemos o epicentro de tudo, não é verdade? Mas antes de decidirmos onde nos encaixamos nessa imensidão cósmica, permita-me revelar onde está o verdadeiro centro do universo. Durante a maior parte da história humana, assumimos uma perspectiva bastante egocêntrica, especialmente quando se tratava de astronomia. Nós considerávamos a Terra como o ponto focal do cosmos, até que alguém destruiu nossos sonhos. Foi Nicolau Copérnico, ele nos tirou desse pedestal, mostrando que somos apenas um planeta rochoso, orbitando uma estrela comum nos confins da galáxia. Desde então, os astrônomos adotaram o princípio copernicano, que nos lembra de que não ocupamos uma posição privilegiada no universo. Pelo menos, não se considerarmos os vieses de seleção que nos levam a buscar ambientes moderadamente habitáveis e hospitaleiros. E esse princípio inspirou outra ideia crucial. Não só não somos o epicentro cósmico, mas o universo em si não possui um centro definido. Se diminuirmos o zoom o suficiente, veremos que o universo se parece basicamente o mesmo em todos os lugares. Isso é conhecido como princípio cosmológico. Mas é importante ressaltar que tanto o princípio copernicano quanto o princípio cosmológico não se tratam de leis físicas estabelecidas. Eles são mais orientações filosóficas. Acredito que ambos devem ter a sua dose de veracidade. Com certeza seria reconfortante sentir-se especial novamente, não é verdade? Hoje, então, nós vamos explorar uma questão aparentemente simples, que nos conduzirá a territórios extremamente intrigantes. Onde será que está o centro do universo? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Antes de retomarmos, deixa eu mandar um beijo pro Luan Pado e seu gato Chiroidiger. Ele me pediu outro vídeo. Ele é lá de Pernambuco, um beijo pra vocês aí de Pernambuco, tá bom? Também quero mandar um beijo pro Antônio Soares lá de Portugal. Beijo, Antônio, obrigada pelo carinho e pro pessoal aí de Portugal, tá bom? Também quero cumprimentar os membros aqui do canal, o Japonês e o Paulo Souza. Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem se inscrito e ajudarem diretamente esse canal. É tentador imaginar que o centro do universo seja o ponto de origem do Big Bang, aquela explosão cósmica que deu origem a tudo o que conhecemos. Mas essa concepção está equivocada. Mas é bem compreensível esse engano. Graças ao trabalho de Edwin Hubble, descobrimos que as galáxias distantes estão se afastando de nós, e quanto mais longe olhamos, mais rápido elas parecem se mover. Isso dá a impressão de que a Via Láctea está localizada no epicentro de uma colossal explosão. Mas o Big Bang não foi uma explosão que ocorreu em um ponto específico do espaço. O retrocesso das galáxias, o recuo, pode ser explicado pelo fato de que o próprio espaço está se expandindo uniformemente em todas as direções. É como se o tecido do espaço estivesse se esticando, fazendo com que as galáxias se afastassem umas das outras. O mais fascinante é que essa expansão parece a mesma em qualquer ponto do universo. Em outras palavras, o Big Bang não foi um evento que aconteceu em um único ponto do espaço. Ao contrário, ele aconteceu em todos os lugares simultaneamente. Todo o espaço foi criado naquele instante primordial. E aí, essa narrativa que coloca o Big Bang como um evento que existe ao mesmo tempo, provavelmente está correta. Mas hoje eu gostaria de aprofundar essa questão e explorar as suposições por trás dessa interpretação. Além disso, vale a pena considerar o que significaria se essas suposições estivessem equivocadas. Antes de explorarmos outras narrativas, é fundamental termos um entendimento claro daquilo que já está estabelecido. Assim como em muitos outros aspectos, tudo começa com Einstein. Sua teoria da relatividade geral oferece uma explicação para a gravidade, descrevendo-a como consequência da deformação do espaço e do tempo. Isso causado pela presença de massa e de energia. Bem, utilizando a relatividade geral, podemos calcular a curvatura do espaço gerada por corpos como a Terra ou o Sol. A curvatura do espaço-tempo, tá? O que nos permite compreender seus efeitos gravitacionais. Além disso, essa teoria também nos possibilita compreender o campo gravitacional de todo o universo, revelando a estrutura do espaço-tempo em sua totalidade. Curiosamente, foi Alexander Friedman quem primeiro desvendou esses conceitos. Ele desenvolveu o equivalente matemático de suavizar todas as pequenas variações gravitacionais
como se estivéssemos triturando o universo em uma pasta bem uniforme, espalhando-a de maneira bem homogênea pelo espaço. Esse processo resultou em equações de movimento que descrevem a evolução do universo ao longo do tempo. A forma resultante, conhecida como métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker, homenageia não apenas Friedmann, mas também outros 3 pioneiros que contribuíram significativamente para o desenvolvimento desses conceitos. Essa simplificação teve um impacto considerável e foi fundamental para o avanço do nosso entendimento sobre o universo. De um lado, já se previa que o universo não poderia permanecer estático. Ele teria que estar em algum tipo de movimento, ou encolhendo ou expandindo. Essa previsão foi feita mais de uma década antes de Hubble fazer a descoberta que confirmaria essa dinâmica. Além disso, a métrica FLRW oferece uma visão sobre as possíveis formas globais do espaço-tempo em 4 dimensões, todas determinadas por um único fator, a curvatura. Dependendo se essa curvatura média é positiva, negativa ou zero, obtemos 3 formas distintas: fechado, aberto e plano. A forma específica é determinada pelas quantidades relativas de matéria e energia escura presentes no universo. A presença de matéria tende a aumentar a curvatura, enquanto a matéria escura tende a diminuí-la. Porém, visualizar o centro de uma geometria assim pode ser um desafio. É necessário simplificar a situação perdendo uma dimensão. Por exemplo, imagine um espaço tridimensional curvado positivamente, o mais fácil de se visualizar. Pense na superfície de uma esfera. Essa superfície é bidimensional, mas para seres que vivem nela, essas 2 dimensões constituem toda a sua realidade. A superfície é finita, mas não possui bordas nem centro, ou pelo menos não há centro que faça parte do universo bidimensional. Um universo tridimensional fechado é comparável à superfície 3D de uma hiperesfera quadridimensional. Assim como no exemplo bidimensional, é finito e não possui centro definido. Se pedíssemos a um habitante da superfície da esfera que apontasse para o centro do universo, eles não conseguiriam fazer isso. Não há baixo para eles apontarem, pois não existe essa direção em sua realidade bidimensional. Mas, sob nossa ótica, essa direção parece existir. Então poderia haver um espaço em uma dimensão superior, onde nossa hiperesfera 4D reside? Poderia haver algo equivalente a para baixo nesse espaço que é tão desafiador apontar dimensionalmente para nós? A resposta não é necessariamente simples. O espaço pode ter curvatura mesmo sem algo para se curvar. Essa é a interpretação mais direta da métrica FLRW para um universo fechado. Significa que essas 3 dimensões espaciais simplesmente se curvam sobre si mesmas. Porém, podemos atribuir uma localização a essa hiperesfera em expansão, porque em certo ponto estávamos em seu centro. Mas até agora deixamos de lado uma dimensão crucial, o tempo. Nosso universo está em um estado de expansão. Para um universo fechado, isso implica que ele começou como uma hiperesfera muito pequena e gradualmente se expandiu ao longo do tempo. De forma simplificada, podemos pensar na direção radial como a dimensão do tempo. Podemos considerar que a dimensão radial dessa hiperesfera em expansão é representada matematicamente pelo fator de escala. E esse fator de escala aumenta à medida que o tempo passa. É interessante pensar no centro da hiperesfera em expansão como sendo um ponto no tempo. Isso significa que realmente podemos apontar para a localização do Big Bang, apontando para o passado. Bom, e convenientemente podemos apontar para o passado em qualquer direção. Bom, imagine que você está apontando para a Lua, alinhando seu dedo com ela para que uma linha desenhada a partir dele cruze esse astro. Mas aqui está o truque, essa não é a Lua atual, é a Lua do passado. Mas por quê? Porque a luz que está alcançando você agora viajou por 1 segundo desde a Lua até você. Agora vamos fazer uma coisa parecida com um morador em um mundo bidimensional. Ele aponta em uma direção aleatória e traça uma linha nessa direção, enquanto reverte o fluxo do tempo para ver o que essa linha cruzou. Conforme a esfera em que ele vive se contrai, essa linha começa a girar em torno do universo fechado, até que eventualmente todos os pontos no universo, incluindo a linha pontiaguda, coincidem com o centro. O mesmo acontece em nosso universo tridimensional. Aponte em qualquer direção e você estará apontando para o local da grande explosão, ou seja, o Big Bang. Se o universo for realmente fechado,
então você também estará apontando para o ponto onde todo o espaço ocupava o centro geométrico da hiperesfera. Essas noções também se aplicam em parte a um universo plano ou aberto. O universo plano, em sua contraparte bidimensional, seria infinito em extensão, enquanto o universo aberto corresponderia a uma forma de cela, algo que chamamos de plano hiperbólico, que também se estende infinitamente. Em ambos os casos, não há um centro geométrico, mesmo que imaginemos uma dimensão superior. Mas você ainda pode apontar na direção do Big Bang, mesmo que seja uma direção aleatória, porque a linha que traçamos a partir do seu dedo também termina no início do tempo. Essas linhas têm um nome bem interessante, elas são chamadas de geodésicas nulas. Elas são como as trilhas que definem a estrutura do espaço-tempo na teoria da relatividade geral e correspondem aos caminhos percorridos pela luz. Então não importa a forma do nosso universo FLRW, todas essas geodésicas convergem para um único ponto no passado e terminam lá. Na linguagem sofisticada da relatividade geral, chamamos esse ponto de fim dos caminhos do espaço-tempo de incompletude geodésica. É uma maneira elegante de dizer singularidade. Basicamente, não importa para onde você aponte, sua linha cruzará o Big Bang. E se você a rastrear de volta, isso é verdadeiro em qualquer lugar do universo. Então dizemos que o Big Bang é uma singularidade passada, assim como o espaço, o que significa que ocupou todo o espaço no tempo t igual a zero e está no passado de todos os caminhos através do espaço-tempo. Mas aqui está a reviravolta, talvez a localização do Big Bang não esteja em um ponto deste universo. Ainda assim, podemos afirmar que o Big Bang aconteceu em algum momento? Se todos os pontos convergirem para o mesmo ponto no início, se todas as geodésicas se originarem desse ponto, isso significa que o universo começou como um ponto? É mais fácil imaginar isso no caso de um universo fechado. Basta retroceder a esfera em expansão até que ela se aproxime de um único ponto no tempo igual a zero. E quanto ao universo infinito? Bem, a matemática por trás da métrica FLRW e as equações de Friedman nos dizem que, à medida que o tempo se aproxima de zero, a distância entre quaisquer pontos também se aproximam de zero. Mas, ao mesmo tempo, há infinitos pontos. Então, o universo começou como um ponto em t igual a zero e, de repente, tornou-se infinitamente grande em tamanho? Será isso? Bem, o tamanho do universo em t igual a zero é zero vezes infinito, o que não é nem zero nem infinito. É o ponto onde a matemática deixa de funcionar. E é aí que entram as singularidades. Elas são como quebras na matemática que usamos para descrever o universo. Provavelmente também representam lugares onde nossa compreensão da física se desfaz. Esperamos que nossa teoria da gravidade quântica possa resolver isso um dia. Aliás, há paralelos próximos com a singularidade dos buracos negros. Poderíamos nos perguntar se o Big Bang é um tipo de buraco negro reverso, ou seja, um buraco branco. Bem, esse é um assunto que mereceu um vídeo que tem aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards ou na tela final, tá bom? Certo, então temos o panorama atual do conhecimento sobre a forma do universo e a falta de um centro definido, mas prometi compartilhar como isso pode não ser totalmente verdadeiro. Então, vamos lembrar quando Alexander Friedman propôs sua solução para a forma do universo, assumindo que a matéria e a energia estão espalhadas uniformemente em todos os lugares. Ele imaginou um universo onde tudo é uniforme e adotou o princípio cosmológico. Mas, e se ele estivesse equivocado? Bem, acontece que há maneiras de interpretar a observação de Hubble sobre o afastamento das galáxias sem precisar de um universo infinito, ou em forma de loop hiperesférico. E você pode fazer isso sem violar a relatividade geral. Uma das alternativas foi proposta por Georges Lemaître, que é o L lá da métrica FLRW. O Lemaître se perguntou como seria o universo se não fosse homogêneo. Ele explorou soluções para as equações de Einstein para um universo que é irregular em muitas escalas. Em uma de suas soluções, a matéria era distribuída com densidade constante em uma nuvem simetricamente esférica. Mas além dessa nuvem, a densidade poderia mudar ou o espaço poderia se tornar vazio. Ele descobriu que um observador dentro de uma nuvem suficientemente grande que estivesse se expandindo ou contraindo, veria um universo em expansão ou contração que se assemelharia exatamente ao universo FLRW. Mais ou menos na mesma época, Richard Tolman fez uma descoberta semelhante
resultando na chamada métrica Lamaitre Thomas. Nesse tipo de universo haveria de fato um centro, o centro da nuvem, desde que a nuvem fosse finita. Então eu gostaria de destacar aqui que isso não necessariamente viola o princípio cosmológico, pois ainda é possível que nossa bolha seja minúscula em comparação com as escalas absurdamente gigantescas que existem no universo. Se você der um zoom, ao contrário, em proporções muito maiores que o universo observável, tudo se equilibra suavemente. Assim é possível encontrar um universo Lamaitre Thomas dentro de um universo FLRW maior. E há até um cenário onde isso pode ser verdade. É chamado de inflação eterna, que sugere que nosso universo é apenas uma pequena bolha de espaço em expansão relativamente lenta, inserida dentro de uma região incrivelmente colossal de espaço em aceleração exponencial. Bem, em resumo, o universo provavelmente não possui um centro definido e mesmo se tivesse, talvez nunca teríamos como descobrir. A evidência de que existe um limite para a nossa bolha provavelmente está muito além do nosso horizonte cósmico. Nesse caso, pelo que sabemos, poderia muito bem haver um centro e nós poderíamos estar nele. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Considere se tornar membro, nosso clube de membros já está ativo, tá bom? Assim você ajuda diretamente o nosso canal, tá? Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa um like, compartilha. Quero fazer um agradecimento especial ao Ciência News pela lembrança no Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.